Olá pessoal, graça e paz para todos. Meu nome é César Francisco Raimundo, eu sou editor da www.revistacristã.org. Antes de começar este vídeo, eu sugiro a vocês que se inscrevam neste canal de YouTube, que é Preterismo Parcial e Pós-Milenismo, do Josilei Roseno. Hoje eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos. O pessoal pensa que a ressurreição dos mortos é apenas como se fosse uma animação de cadáver. Mas é muito mais do que morto saindo da sepultura, é muito mais do que isso. Há muita coisa envolvida. E uma das primeiras coisas envolvidas na ressurreição é a ressurreição não é apenas de pessoas, mas é a ressurreição de toda a criação. Se vocês pegarem Romanos capítulo 8, do versículo 20 em diante, vocês vão ver que com a ressurreição dos filhos de Deus, que na verdade a ressurreição dos filhos de Deus é a revelação dos filhos de Deus, né? Então quando acontecer esse evento, os filhos de Deus forem revelados através da ressurreição, toda a criação que geme de angústia até agora vai ser libertada e vai ser ressuscitada junto. Porque toda a criação atualmente, ela está envolvida em sofrimento. As plantas, os animais. Então ali deixa bem claro que todo o universo geme. Geme como se fosse dores de parto, esperando o momento da libertação final. Então, para quem pensava que a ressurreição só vai ser uma animação de cadáveres, de esqueletos, de pessoas que vão voltar à vida apenas, mas não envolve só isso, envolve toda a criação. Existe uma lei chamada entropia na física, que explica que a gente se desgasta, envelhece e morre. Quer dizer, todas as coisas, né? Porque é quando o átomo perde a sua energia. Aí essa lei da entropia, ela começou a partir do momento em que Adão e Eva pecaram. Então, uma vez que Adão e Eva pecaram, a lei da entropia entrou em ação. Então, tudo se desgasta, envelhece e morre. Por consequência, não foi apenas Adão e Eva que caíram. Foi toda a criação junto. Os animais morrem por causa do ser humano. As plantas se desgastam, as rochas se desgastam. Tudo no universo se desgasta por causa do pecado de Adão e Eva. Os animais, principalmente os animais, caíram junto com o ser humano. Só que, através da obediência do segundo Adão, que é Jesus Cristo, toda a criação é redimida. Então, se o primeiro Adão fez com que o reino animal, vegetal, mineral caísse, com o segundo Adão, eles serão ressuscitados também. E é por isso que eu digo aqui que os animais também ressuscitarão. Eu sei que isso é um tabu para falar dentro das igrejas, porque existe uma repetição dizendo que animal não ressuscita, porque animal não tem alma. Isso é mentira. A Bíblia deixa claro que os animais são almas viventes. Lá no capítulo 2 ou 3, se eu não estou enganado, de Eclesiastes, diz que quando o homem morre e quando o animal morre, de ambos o espírito sai. Então até Salomão faz uma pergunta: quem sabe que o espírito dos filhos dos homens vai para cima e o espírito dos animais vai para a terra? Então ele deixa bem claro que animal tem espírito. É claro, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é superior aos animais, mas isso não indica que os animais também não têm uma parte imaterial. Então, é bem claro na Bíblia, e lá em Romanos capítulo 8, versículos 20 em diante, que no momento em que os filhos de Deus ressuscitam, a criação toda ressuscita junto. Assim como os animais e todo o reino da natureza caiu junto com o homem, eles também vão voltar junto. Mas alguém vai dizer assim: vai ressuscitar formiga, mosquito? Bom, eu não sei.
Eu não sei o que é vida, o conceito de vida. Existe mais de 100 conceitos a respeito de vida, então eu não sei o que é a vida dos insetos. Tudo que eu sei é que eles têm olhos, que eles enxergam. As abelhas conseguem fazer o seu caminho, decorar o caminho. Enfim, é a vida dos insetos, é a vida dos cachorros, é a vida dos elefantes, é a vida do ser humano, que nenhum de nós consegue ter uma definição correta. Eu só sei de uma coisa, que a palavra de Deus diz que toda a natureza vai ressuscitar. Toda. O reino animal, vegetal. Eu não estou dizendo que plantas que teve há milhares de anos atrás vão ressuscitar. Eu estou falando que a lei da entropia vai ser removida e junto com ela vai vir a imortalidade e a vida. E a ressurreição dos animais está incluída nisso, porque os animais não têm culpa. Não tem culpa de ter caído junto com o ser humano. Quem é o culpado é o ser humano. Para vocês verem como é que a religião chega a ser absurda, as testemunhas de Jeová, por exemplo, diz que os animais não vão ressuscitar porque eles não podem atender a chamada celestial e nem obedecer e crer em Cristo. Olha o absurdo que eles chegam. Desde quando os animais têm a mesma responsabilidade do homem para ter que crer em Cristo para poder entrar no céu, né? E agora vocês vejam o que é esse antropocentrismo nosso, né? A gente aceita que deficientes mentais, bebês, criancinhas, adolescentes entrem no céu porque são incapazes de atender a chamada celestial, mas nós não aceitamos os animais, que dizemos que tanto gostamos deles, que tanto amamos eles, né? Então é um tema assim que é tabu ainda nas igrejas. Mas eu vou me concentrar mais aqui na ressurreição de uma forma geral. Qualquer hora eu vou gravar um vídeo falando especificamente sobre os animais. Por que eles devem participar da ressurreição? Ou vocês acham que no paraíso restaurado não vai ter elefante, não vai ter cachorro, não vai ter formiga? Então, as implicações do que vem a significar essa ressurreição dos animais, elas são profundas e misteriosas. Então, no dia da ressurreição, nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Nós vamos poder desaparecer, aparecer aonde a gente quiser, atravessar a parede. Até os milagres que Jesus fazia antes da ressurreição, a gente vai ser capaz de fazer. A gente vai poder andar sobre as águas, a gente vai poder transformar água em vinho, sabe? A gente vai ter um corpo sobrenatural. Esse corpo da ressurreição é um corpo sobrenatural. Ele continua sendo um corpo físico, mas ele é sobrenatural ao mesmo tempo. Ele pode fazer muitas e muitas coisas. Nós vamos ter maior capacidade, não vamos cansar, não vamos precisar dormir, não vamos precisar se alimentar, mas a alimentação ela deve ser vista como um prazer. Assim como a gente coloca joias no corpo que nos enfeitam, nos deixa mais bonitos, a gente deve ver também a alimentação como sendo assim. Por que eu digo isso? Porque Jesus prometeu que nós vamos comer e beber com Ele lá no dia da ressurreição. Então, simplesmente assim, a alimentação é um prazer, é um estado de prazer. Você está com amigos, está com os irmãos e está com Cristo comendo e bebendo. E vamos usar roupas? Sim, vamos usar roupas. Não porque a nudez vai ser um problema, mas é como eu falei das joias, nós vamos ter vestes de justiça. Então, são especulações, de certa forma sim, mas são verdadeiras. Porque o que nós temos aqui, nós vamos ter em abundância depois da ressurreição. Outra questão que vem também é se vamos ter tecnologia. Sim, vamos ter tecnologia. A tecnologia será em nosso próprio corpo. Vocês vejam que Jesus ele andava sobre as águas. O que precisamos para andar sobre as águas hoje? A gente precisa de um barco.
Isso é a tecnologia humana para andar sobre as águas. A gente precisa de um barco. O que é a tecnologia? A tecnologia é uma extensão do nosso corpo, é uma coisa que está fora do nosso corpo. Então, quando a gente quer andar sobre as águas, a gente fabrica um barco e pega e navega. Mas Jesus não precisava disso. Mesmo antes da ressurreição, Jesus andava sobre as águas. E é o que vamos fazer também. A gente vai andar sobre as águas. A tecnologia será em nosso próprio corpo, ressuscitado e glorificado. Vamos poder andar sobre as águas, vamos poder fazer muitas coisas. A comunicação entre nós vai ser muito mais eficiente do que é hoje. Hoje precisamos de celulares, telas, né, de televisão e câmeras, mas vai ser, no mundo glorificado, a gente vai ser muito mais presente. Hoje a gente conversa por uma tela à distância, mas nós vamos poder fazer o que Jesus fazia, desaparecer e aparecer lá onde está a pessoa. Tudo que eu estou falando aqui de certa forma não é especulação. De certa forma são verdades. Por que são verdades? Porque o que nós temos hoje aqui, nesse mundo caído, nós vamos ter em muito maior glória e proporção no mundo restaurado por Deus. Então eu sei que essas coisas que eu estou falando aqui, muitos não se arriscam a falar. É porque nossos teólogos, eles são medrosos. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque quando eu estudo um assunto, eu cerco ele de todos os lados. Então eu me atrevo a entrar no assunto sobre a ressurreição dos animais, que não fui eu que inventei. Isso há séculos passados, grandes teólogos já falaram sobre isso. John Wesley falava sobre isso. Então eu me arrisco a entrar nesses assuntos. A tecnologia vai estar em nós mesmos, o nosso corpo glorificado será a própria tecnologia. Eu me arrisco a dizer, porque são coisas reais. Ou vocês acham que vocês vão ser fumacinhas transparentes, tocando harpa entre as nuvens e ficar louvando a Deus o dia inteiro daquele jeito? Ou vocês acham que no mundo restaurado de Deus nós vamos estar muito mais limitados do que hoje? De você não poder sentir o prazer de comer uma maçã, você não poder andar sobre as águas, sabe? A gente precisa repensar essas coisas e parar de seguir esses teólogos tradicional nossos aí, que eles são medrosos, eles têm medo de falar essas coisas, eles não se arriscam a falar sobre essas coisas. Eu não tenho medo porque eu estudo, eu faço o dever de casa. E tudo que eu falei aqui é apenas pueril perto da verdade, da realidade que vai ser. Então, é o que eu tinha que dizer a respeito da ressurreição. Vai ser a libertação e não conseguimos imaginar plenamente como vai ser esse mundo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E mais uma vez falando, meu nome é César Francisco Raimundo, sou editor da www.revistacristã.org. E lembrando, mais uma vez, se inscreva aqui no canal Pós-Milenismo, Preterismo Parcial, do Josilei Roseno. Um abraço a todos.